Isso sem falar na própria tentativa de assassinato do Ibrahim Traoré, né, que é o capitão do exército que hoje governa Burkina Faso, né, teve a tentativa, inclusive há comparação, inclusive é uma coisa bem interessante do Traoré, é o paralelo que se tem com uma outra figura também de Burkina Faso, né, que foi o Thomas Sankara, né, que foi um grande líder político, né, até ser assassinado. Ele terminou assassinado, né, também numa tentativa de golpe de Estado, né? E assim, ambos eram, se você fazer paralelo, né, o Traoré e o Sankara, ambos foram capitães de exército, ambos chegaram ao poder, ambos buscaram um rumo soberanista ao país, né? O Traoré busca esse rumo também. Então, assim, a gente vê que certas coisas nem são uma novidade, né? É uma tentativa de se voltar àquilo que não se tinha antes, né? Ou que se teve, mas que se perdeu ao longo do tempo, né? Então, assim, o que a gente está vendo na África, né, e em outros lugares, né, como foi bem claro, o Ocidente, né, não tem mais aquele poderio todo que tinha antes, né? E isso está incomodando. E tá se buscando, e se tenta formas de tentar conter essa onda soberanista. Perfeitamente. Falando do Thomas Sankara, ele tem frases muito boas e realmente experimentou um desenvolvimento interessante. Tem a frase muito boa dele sobre o champanhe, né? Que ele fala que enquanto alguns poucos tomam champanhe, a população é miserável e vamos trabalhar então para a população toda tomar água, para que talvez um dia todos possam aí tomar champanhe, né? Enquanto tiver pessoas que não tomam água, nada vale alguns poucos tomarem champanhe. É mais ou menos nesse sentido. E tem outra frase também dele que não vale a pena utilizar produtos de outros países, que ele precisava, então, utilizar produtos fabricados em seu país, né? E aí ele fala sobre a sandália que era fabricada lá em Burkina Faso. Então, uma visão bem soberanista mesmo por parte do Thomas Sankara. E falando sobre o Adoma, não, eu sempre confundo, Ibrahim Traoré, recentemente ele diminuiu 30% dos salários dos políticos e aumentou em 50% o salário dos trabalhadores, enquanto ele não recebe salário. Tá? Então, bem interessante, uma visão bem bacana mesmo por parte do presidente de Burkina Faso. E vale ressaltar, né? Você falou ali dos países africanos que já são bem grandes, do Congo, que é um dos maiores países, mas aquela região ali do Sahel tem vários países muito grandes, muito ricos em recursos naturais, em níquel, em cobalto. Vai lá. Não, essa região ali da chamada costa do Níger, Golfo do Níger e Golfo de Biafra, produzem nada mais nada menos que 80% do petróleo da África. Então é 80%. Né? E é por isso que os chineses e os próprios russos, o pessoal acha que os russos só ajudam militarmente essas regiões, mas os russos vão lá construir, inclusive, reatores nucleares. Os russos têm vários reatores nucleares espalhados por regiões estratégicas da África, não só reator nuclear, como também gasodutos, né? Um grande gasoduto que eles construíram na Nigéria e tudo mais. E sobre essa questão do Burkina Faso, só para completar aí o que vocês estão falando, Burkina Faso, inclusive, vocês falaram até do nome do Sankara, foi ele, inclusive, que renomeou, né, essa região de Burkina Faso, porque, na verdade, não era nem Burkina Faso, era a República do Alto Volta, né, que se tornou uma região independente a partir do final dos anos 50, foi até os anos 60, que era uma região colonizada pela França, né, e a partir daquele período ela tem a sua independência, a sua autonomia, né, deixa de ser um protetorado, digamos assim. E aí o Sankara, ele renomeia a região como Burkina Faso durante o regime dele, durante o governo dele. E como vocês falaram, ele partiu de um pressuposto ali, de uma perspectiva política mais independentista, de fato, né?
até alguns, digamos assim, a esquerda, até mesmo a própria esquerda que a gente vê aqui, até mesmo eles citam bastante, né, o Sankara, como se o cara fosse assim um grande nome, uma grande figura, né, ali dos líderes africanos. Ele realmente foi, né? Isso é uma coisa que a gente não pode negar. E sobre a questão do, do Traoré, do Ibrahim Traoré, o que acontece é o seguinte, rapidamente. Ele, né, vocês até falaram aí, já deram uma pitada biográfica dele, ele basicamente ele deu um golpe dentro de um golpe, né? Porque ele deu um golpe dentro de um golpe, porque o que aconteceu ali foi basicamente o seguinte: o Burkina Faso tinha um presidente, que era aquele Caboré, era um presidente alinhado com as diretrizes da França, né, dos europeus. Esse cara tomou um golpe de um militar também, que era justamente o Paul Damiba. Esse Paul Damiba, ele dá um golpe em janeiro de 2022, no Caboré, para destituir o presidente. E em setembro de 2022, o Ibrahim Traoré vai lá e dá um golpe nele. Ou seja, foi um golpe dentro de um golpe feito por militares contra militares. Foi uma contra-revolução, digamos assim. Como se fosse isso. Perpetrada pelo Ibrahim Traoré. E uma coisa interessante disso aí é que Burkina Faso é uma região, só para terminar aqui, para não me alongar muito, Burkina Faso é uma região que tem muita riqueza também, né? Eles têm recursos naturais ali abundantes, que também servem como elementos matérias-primas, recursos naturais que vão lá, obviamente, serem exportados para o complexo industrial francês, né? Então, isso aí também é uma coisa bem interessante. E essa tentativa de golpe, teve uma tentativa de golpe contra o Traoré em janeiro de 2024, não muito bem sucedida, foi pouco falada também, de assassinato. Tentaram assassinar o Traoré em janeiro desse ano, depois teve mais outras duas, e uma mais recente, se eu não me engano, contra o Traoré. Uma coisa interessante é que essa região, depois da queda do Muammar Gaddafi, em 2011, e depois, posteriormente, a Guerra Civil Líbia, essa é uma região que sofre bastante com a insurgência, né, a insurreição de grupos jihadistas, né, do salafismo naquela região. Então, você tem uma insurgência que surgiu a partir de 2015 em diante, e que o Traoré é uma dessas figuras que combate, digamos assim, esses movimentos jihadistas ali que muitas vezes são patrocinados pelo Ocidente, de alguma forma, indiretamente, são proxies do Ocidente para instabilizar a região. E, enfim, poderia me alongar mais aqui, mas o tempo já está esgotando aí. Então, enfim, vamos